Bem-vindo ao podcast Os Segredos da Longevidade. Aqui nós discutimos estratégias para tornar sua jornada de como fazer seu tempo de saúde ser igual ao seu tempo de vida. No programa de hoje, nós vamos apresentar um caso de sucesso de reversão da polioneuropatia diabética, em perda de visão e recuperação da visão da paciente Daniele. Eu sou o Renato Campos, eu sei de meu superior, especialista em epigenética, pesquisador. E há uma década, eu tive um diagnóstico de início de Alzheimer. E através das minhas pesquisas de genômica nutricional, consegui a reversão desse início de Alzheimer, da depressão, da ansiedade e fadiga da mão. Aos 59 anos, a minha principal missão se tornou levar para as pessoas conhecimento, transformar a vida, fazendo com que o tempo de saúde seja igual ao tempo de vida. Na hora aqui está o Dr. José Tamburini. Eu sou oftalmologista, faço a medicina integrativa, ortomolecular, medicina aeroespacial, medicina de tráfego e outras coisas mais. Como especialista, é bastante gratificante você conseguir reverter e recuperar 40% a 50% de uma visão de uma paciente que estava cega. Daniele, conta pra gente como é que você chegou no Dr. Tamburini. Aos meus 12 anos, eu fui diagnosticada com a diabetes. Quando eu tinha 29 anos, perdi a visão, perda total, algo senhor do Rockman. Comecei a fazer a investigação, né? No caso, do olho. E vimos que eu estava com retinopatia. O médico me indicou no momento que só podia fazer era um laser. Passaram 8 lasers. Durante esse processo, não houve melhora, pelo contrário, houve piora. No final de tudo, simplesmente, todo esse trajeto, fui desenganada. Aos 29 anos, fui desenganada e os médicos me disseram não há mais o que fazer. Esse período, da minha filha hoje aqui, eu não estava conseguindo nem ver o rosto da minha filha, os olhos da minha filha. Colocar na fralda e tava com aquela sentença do tipo, não vou mais conseguir enxergar, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, eu fui me aposentar, né, por invalidez. Eu chegando, né, no perito, ele me falou sobre o Tamburini, o tratamento dele, o soro. E esse soro poderia me ajudar no meu caso, porque estava tendo vários resultados bons. Poderia me ajudar também. Então, de primeira, quando eu já cheguei, ele é oftalmo também, eu já cheguei no consultório, eu já me que era um colírio. O pingão colírio, né? Cheguei no consultório dele carregada pelo meu pai, né? Pois eu não tinha chão, tinha dimensão, não via dimensão, nada. A minha visão era como ido, né? Um dia de chuva embaçado, com muitos borrões. Eu tinha jogado uma tinta vermelha, das hemorragias que eu tinha, eu estava perdendo a minha visão de forma gradativa. E o Tamburini me passou, ele explicou todo o processo, disse para mim, olha, tá muito feio a sua retina, tá muito deteriorada, sabe, o processo aí vai ser difícil. Eu mais vamos tentar, 14 sessões, vamos ver. Enfim, encaramos, né? Vamos lá. Confesso a vocês que uma coisa nova, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Vamos lá, né? Então, nesse processo de 14 sessões, na quinta sessão, eu acordei, abri os olhos assim, pô, isso é, cara, o meu som tava limpando. Gente, eu só tenho um olho. Então, aquela minha visão, aquela minha única visão, eu tava conseguindo recuperar, enxergar, ver a luz. Então eu falei, para esse sono dar certo. Vai funcionar, tá funcionando. Né? Então eu já estou muito obrigada, vai fazer 11 anos. Agora eu faço tratamento dele de forma na manutenção, né? Hoje um mês, dos meses lá, a visão não regrediu mais, né? E se estabilizou. Então, Sara, semana
Qual foi a sua emoção de voltar a enxergar? Nascer de novo, como um bebê que abre os olhos e vê a luz. Estava no escuro, totalmente no escuro. Essa chance única de um olho só. E a sua maior aspiração ao tratar no tamborim? O que você pedia mais a Deus? Poder ver minha filha crescer, minha filha de... Eu tenho nomes assim. Poder levar ela à escola, poder ver o primeiro trabalho da escola, sabe? Oh, meu Deus, ver o brilho dos olhos dela quando ela sorri. Estava pensando, cara, minha filha vai crescer, e eu não vou acompanhar, eu vou ficar totalmente a par, totalmente isolada disso. Você sem chegar, você fica isolado. Eu comecei a abrir nosso podcast falando que nós ajudamos as pessoas com a jornada de transformação do seu tempo de saúde para o seu tempo de vida. Qual o tempo de vida médio mundial? Você tem 3,2 anos. Só que você tem o tempo de saúde, que é em média 64 anos. Os últimos 9,2 anos de vida são muito doentes com doenças crônicas incapacitantes, como diabetes, Alzheimer, Parkinson, infarto miocárdio, AVC, cegueira causada por poliopatia diabética, amputações pelo diabetes, câncer e várias outras doenças. A ideia é fazer com que o seu tempo de saúde seja igual ao seu tempo de vida, tendo uma vida vibrante, uma vida saudável, viver 100 anos e além, plenamente saudáveis e morrer jovens mais tarde. E não vamos perguntar aqui para o Dr. Tamboril quais foram as técnicas, tecnologias que foram usadas para poder fazer a remissão da cegueira da Daniele e onde estavam as questões dela. Ok, a estratégia é uma história. Eu devo isso ao nosso querido professor Hélio Pova, que é o pioneiro da ótica molecular aqui no Brasil. Eu me formei em 1975 na Universidade de Gama Filho. E em 1974, já fazia um ano todo, já fazia oftalmologia, quando, em intervalo de aula, eu encontrei com o professor. Eu soube que ele tinha ido fazer um curso em Harvard, com o Dr. Linus Pauling, foi prêmio Nobel de Medicina, e fui sentar com ele, e isso até hoje me impactou bastante, porque eu não sabia que ele era diabético, e ele me falou que a medicina podia mudar. Mas como assim, professor? Não, agora a gente sabe combater os radicais livres, temos antioxidantes, e eu consegui remeter minha retinopatia diabética em uso de antioxidantes. Aí eu falei, mas puxa, eu tinha tantos diabetes, com tantos problemas, e a gente não tinha nada para melhorar, como é que é isso? E ele me explicou e tal, pegou um café e me explicou tudo, e eu fiquei muito impactado. Depois disso, eu fui a vários congressos de oftalmologia, talvez uns 10 anos, ninguém falava nisso. Em 1974 não tinha Google, internet, não tinha nada disso. Então, esses 10 anos de congresso oftalmo, ninguém conhecia isso. Impressionante. Aquilo ainda ficou na minha cabeça, não, eu vou estudar isso, vou desenvolver um protocolo de antioxidantes específico para o diabetes. E tive, então, antes da Daniele, eu tinha um paciente que era farmacêutico, meu amigo de muito tempo. Eu tratava dele desde os 29 anos, por coincidência. Ele ia ao consultório 4 vezes por ano. Era até um cliente incomum. Chegou aos 59, fazendo um fim de olho, eu falei, ih, Tadeu, começou os problemas aqui do diabetes. Bem, mas tudo bem. Eu vou te pedir uma geografia e vou te propor um protocolo para desenvolver aqui. E ele falou, mas é o que é isso aí? São antioxidantes e tal. E falou, não acredito em nada disso. Não vou fazer. Eu falei, você não acredita? Tá ótimo. Você não falou então para mim? Sai daqui e vai procurar outro. Peguei a fichinha dele. Pode sair. Aí, ué, eu vim aqui há 30 anos, você diz que é meu amigo e me manda. Ué, você não acredita no que eu estou te falando?
vai fazer laser, vai ver o que é bom. Laser é uma energia, vai tirar catarata, vai destruir células normais da retina, só vai evitar que você tenha hemorragia, só isso que ele faz. Aí ele ficou meio, não, tá bom, eu vou fazer. Aí então faz o que eu te pedi, faz o exame, já sabe o que tem e volta para cá. Aí voltou, fui fazendo com ele os protocolos e depois de 3 meses regrediu tudo e eu pedi para ele repetir esse exame. Quando ele fosse repetir, o mesmo colega estava no computador o exame anterior, né? Aí o colega não está entendendo nada. Ele falou, oi meu Deus, eu vou ficar cego, está vendo com o meu olho. Aí eu falei, não, eu não estou vendo nada, você não tem mais nada. Ele me falou isso, voltando ao consultório, eu falei, caramba, até então esse dia você não acreditou no tratamento. Bem, você está bom, e até hoje, graças a Deus, está tudo bem. E quer dizer, quando eu fui atender a Daniela, eu já tinha essa experiência. E o segundo caso, mas só que o caso já era um pouco mais grave. 8 aplicações, a retina estava toda. 8 aplicações do laser. Do laser, estava toda destruída e ela me mostrou os exames anteriores. Eu passei a biorressonância e a carência que ela tinha de nutrientes, metastose, e para desenvolver o protocolo dela. E a gente foi, então, propondo 14 sessões, e eu falei para ela, você não me cobre nada da visão, está muito ruim teu caso. Quais são essas estruturas que foram afetadas no olho? Essa figura laranja, um ovo vítreo, pesa da gelatina e preenche a câmara posterior. Ela segue por aquela câmara anterior, após o cristalino, então esse pé anterior tem a úvea, que é constituída pela íris, corpo ciliar e pela coroide. Também estava super inflamado. E nesse espaço tinha muito precipitado cerádico. O problema da inflamação. E nesse ângulo dessa câmara tem uns tubos chamados trabeculares, que é onde sai esse ponto ciliar. Produz continuamente escuro para preencher essa câmara anterior e ao mesmo tempo ele é escoado. Só que estava muito inflamado, não conseguia escoar. E isso acumulava e levava uma pressão ocular. Enfim, era um caso bem grave. E qual é o dano que pode causar a pressão intraocular? Degeneração do nervo óptico. Então, eu falei para a Daniele, eu não sei se a gente vai conseguir alguma coisa no olho, mas se você não fizer meu tratamento, vai entrar em teatro também. Está pedindo socorro aí. Ela acreditou, levou fé. Ela recuperou nesse olho que ela tinha, que o outro tinha perdido por glaucoma, entre 40% e 50% de visão. E graças a Deus, está mantendo isso. Então, Renato, mostra a sua estratégia no caso dela. Eu sou pesquisador na área de epigenética, trabalho com o Dr. Tamburini, levando ele as pesquisas, o resultado das pesquisas e também com o apoio da nutricionista e segue as orientações nutricionais que a gente pesquisa, discute. Eu tenho vários avatares, ou mestres ascensionados. Um deles é o David Perlmutter. Escreveu um livro chamado Dieta da Mente em português, o Brain Brain em inglês. Esse livro, ele mostra as proporções de carboidrato, proteína e gordura da era do homem paleolítico comia. Mas se nós observarmos o homem paleolítico há 23 mil anos, quando ele matava o antílope, ele não comia carne vermelha, ele comia gordura e as vísceras. Por que isso? Porque, por momento, a caçada era uma situação de vida e morte para a tribo. E o antílope lutava e sempre morria alguém nessa luta pela sobrevivência. Eles evitavam caçar. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam a gordura e as vísceras e deixavam a carcaça lá, a carne vermelha, para os abortos dos animais de rapina comer. Por que eles faziam isso? Se você for no supermercado comprar uma carne e um bacon,
deixa em cima da mesa da cozinha, de um dia para o outro, a alcatra apodrece e o bacon está inteiro. Tanto que você compra ele em temperatura ambiente, somente embalado, para não ter vetores, como rato, barata, mosca, para não contaminar os vetores. Mas o bacon, fora da geladeira, não estraga, a gordura não estraga. Então ele levava aquela gordura para a caverna e ficava alimentando a família dele durante vários dias, ou até semanas, dependendo do tamanho do animal. Então, se comia na época 75% de gordura, 20% de proteína e 5% de carboidrato, que era da víscera do animal. E há 11 mil anos, o homem desenvolveu a agricultura. E passamos a comer 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura. Que é a pior proporção, segundo o David Perlmutter, de macronutrientes desde que o primeiro homem pisou na Terra há 23 mil anos. E essa proporção ela é obesogênica, diabetogênica e cancerígena. Então, nós pegamos lá o declaratório alimentar com o nutricionista, fizemos uma avaliação. A Daniele não estava se alimentando de forma diferente do padrão da alimentação ocidental moderna. Nós estávamos comendo 57% de carboidrato, próximo de 60%, proteína 16% e gordura 26%. E é uma alimentação inflamatória que prejudica a questão do diabetes. Precisa de mais insulina injetável externa para poder lidar com tanto carboidrato. Um estudo científico que fala a dieta mediterrânea geneticamente guiada para tratamento nutricional personalizado do diabetes, entre os dois, pode reduzir a quantidade de insulina necessária ou até reverter o diabetes tipo 2 e reduzir a insulina do diabetes tipo 1. Aonde a proporção de macronutrientes nessa dieta mediterrânea seria de 45% de carboidrato, 40% de gordura e 15% de proteína. E assim tivemos a nossa nutricionista, e aí está, quando ela chegou para mim, 8 meses atrás, como estava a proporção corporal da Daniela. Eu estava com 47% de gordura, a massa gorda total em quilos, 41,100 quilos, e massa magra, 46,3 quilos. Nós começamos a trabalhar o cálculo do aumento de aporte calórico para anabolizar músculo. Nossa ideia era fazer com que ela perdesse gordura e ganhasse músculo. Para ela anabolizar músculo, nós aumentamos em 20% o aporte calórico, passando de 1.334 quilocalorias no regulatório alimentar para 1.600 quilocalorias. Uma dieta mediterrânea, sem glúten, sem lactose e low FODMAPs. Eu não vou entrar nesses detalhes, fica para um próximo podcast. Ele vai falar sobre tudo isso. Mas o exercício físico para ativar o gene PGC1-alfa, que estimula a biogênese mitocondrial, que é a produção de novas mitocôndrias no músculo, e a ativação do PPR-alfa, que ensina ao corpo como usar a gordura como fonte de energia. Então, ela caiu de 47% de percentual de gordura para 39,4%. A massa gorda diminuiu para 32,2 kg. Massa magra aumentou para 49,5 kg. Perdeu 8,9 kg de gordura, ganhou 3,2 kg de massa magra. Perdeu 5,7 kg de peso ponderal em 8 meses, 713 gramas por mês. Um emagrecimento considerado saudável, que é de, no máximo, 1 kg por mês, sem perda muscular. Houve a redução da insulina, a NPH, que é a Neutral Protamine of Hedron, insulina exógena mais usada, mais prescrita e a mais barata. Então, antes do tratamento, ela usava 50 unidades de insulina NPH por dia. Depois do tratamento, ela passou a 36 unidades, com uma redução de 28% da insulina só com a alimentação. Um ponto importante. Existe um exame chamado peptídeo C. Peptídeo C, ele é um subproduto da produção da insulina. A insulina, antes de ser produzida, libera peptídeo C no seu processo metabólico. E se mede esse peptídeo C na corrente sanguínea porque o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que o fígado elimine 50% da quantidade disponível no sangue, 30 a 40 minutos, enquanto que da insulina de 10 a 20 minutos. Então, quando você mede peptídeo C, você tem uma medida mais precisa da produção de insulina do pâncreas. E para se retirar a insulina de um paciente, é necessário que ele produza peptídeo C entre 0,5 a 2 nanogramas por mililitro. Abaixo de 0,05 nanogramas por mililitro, a insulina não pode ser retirada.
Então, nós não conseguimos retirar a insulina dela porque ela está com 0,07 mg por mililitro, muito próximo de 0,05. Então, é perigoso e a gente tem que, juntamente com o endocrinologista, com a nutricionista, e fazendo essa redução, chegamos a reduzir aí 26%. O que é epigenética? Você comprou um computador, ele tem um hardware, teclado, vídeo, tem a CPU. Só que quem comanda o hardware é o sistema operacional, é o software. Você pode usar o Windows 7, Windows 9, Windows 10, Windows 11 e Linux. O sistema operacional que você escolher vai mudar completamente a forma como o hardware vai trabalhar. Então, a epigenética está acima da genética, comandando os genes. Esse comando é feito através de fatores de transcrição. O que é o fator de transcrição? Fatores de transcrição, imaginem que é o beta que vai lá na chave e liga e desliga a expressão do gene. Então, o gene ou ele se expressa ou ele se silencia através de fatores de transcrição. Isso significa que a mãe teve um câncer de mama e você está escrava de ter o câncer de mama. A epigenética consegue silenciar esse gene, você não vai ter esse câncer. E nós temos um exame de sangue que é muito pouco utilizado, a homocisteína nos mostra a metilação que ocorre no fígado, a fase 2, intoxicação, mostra o estresse oxidativo, o sangue radical livre. E, infelizmente, a medicina convencional ainda não percebeu a importância desse marcador. Qual é o principal fator de transcrição que existe em linha de vida da gente? É a S-adenosilmetionina, ou a SAMe. Ela vem da cascata da metionina, que é um aminoácido. Aonde metilfolato, que é o ácido fólico, ele doa radical metil para que a homocisteína seja remetilada em metionina, e a vitamina B12 ela faz com que a metionina seja metabolizada em S-adenosilmetionina, liberando um metabólito chamado homocisteína. E acima de 4 é risco de demência e acima de 7 é risco cardíaco. Particularmente falando sobre o câncer de mama, existem 2 genes que regulam a expressão do câncer de mama hereditário. BRCA1 e BRCA2. Breast Cancer Gene 1, Breast Cancer Gene 2. São os 2 genes. E quando eles estão com a chave ligada, acetilados ou expressos ou com a chave ligada, eles impedem a formação e progressão do câncer de mama, próstata e útero. Então, é o fator de transcrição que ativa o BRCA1 e BRCA2 para impedir câncer de mama e próstata. Indol, prestagnol, presente nas braças, brócolis, couve-flor, bruxelas, nabo, repolho. Quem come uma braça por dia, nas 2 refeições, está Fazendo uma prevenção. a prevenção do câncer. Os peptídeos são as fontes da juventude. Peptídeos são proteínas sintéticas bioidênticas compostas por 50 aminoácidos ou menos, projetados para levar a síntese natural de proteínas do nosso corpo, comandando seu genoma a sintetizar o que você quer. No estudo científico, o peptídeo pro-islet. O que é islet? Islet é ilhota em inglês, ilhota de Langerhans, que é a estrutura do pâncreas que tem as células beta que produzem insulina. Pro-islet humano promove células progenitoras pancreáticas para melhorar o diabetes, meio de regulação epigenética mediada por FXO1, que é um gene. O peptídeo pro-islet humano, ou RIP, regula a diferenciação de células tronco pancreáticas. INP promove a expressão de fatores de transcrição, procriação de ilhotas Langerhans, estimulando a formação de novas células beta-pancreáticas, normalizando a glicemia e encaminhando o diabetes. Esse peptídeo específico ainda não está disponível para consumo humano, mas estará em alguns meses. Então, daqui a alguns meses, vai ser possível tomar um peptídeo que vai estimular a produção de células beta-pancreáticas e irá possibilitar a reversão do diabetes. Eu vou entender aqui como é feita a produção de insulina no pâncreas, na célula beta-pancreática. Vou explicar de maneira muito simples. Existe
um receptor chamado GLUT2, que recebe a glicose ingerida através da alimentação. Você comeu um pão, o pão é quebrado pelas enzimas, ele vira glicose. A glicose vai, se conecta no GLUT2, que é o receptor, e entra dentro da célula beta. A mitocôndria vai produzir ATP baseado nessa glicose. O aumento do ATP vai estimular o fechamento dos canais de potássio. Especificamente, existem duas proteínas no canal de potássio chamadas SUR1 e KIR6.2, que promovem o fechamento desse canal de potássio, promovendo a abertura do canal de cálcio, sensível à voltagem. E aí o cálcio entra. Quando o cálcio entra, você tem vesículas de insulina guardadas dentro da célula, esperando um pico de glicose, de glicemia. Essas vesículas são liberadas e diminuem a glicemia. O que esse peptídeo faz? Ele aumenta a sensibilidade do GLUT2, aumenta a expressão do KIA2 e do SUR1, aumenta a sensibilidade do canal de cálcio, que é dependente de voltagem, fazendo com que todo esse sistema volte a funcionar. E aí a pessoa passa a produzir insulina endógena. Existem duas fases da insulina, fase 1 e fase 2. Qual é a diferença? Uma pessoa que não tem diabetes, ela vai no café da manhã e come um pedaço de pão. O pâncreas vai liberar pelas vesículas, vão armazenadas lá dentro, rapidamente, em questão de segundos, a insulina para baixar a glicose. Isso chama-se insulina fase 1. Quando essas vesículas elas ficam totalmente exauridas, o pâncreas passa a produzir insulina de uma forma mais lenta, normalmente. Mas aí a glicose já caiu, a glicemia já caiu, grande parte da glicose, a insulina já foi metabolizada, e aquilo só vai manter o nível de glicemia da pessoa normal. O diabetes tipo 2, ele não produz mais essas vesículas. Então, ele não tem capacidade de produzir fase 1 de insulina. Ele não faz insulina fase 1, ele só faz fase 2. O pâncreas ele fica lutando para produzir insulina e ele não consegue produzir bem. Então, ocorre um pico glicêmico e a pessoa começa a fazer glicação das proteínas sanguíneas, hemoglobina e albumina. A gente vê no exame de hemoglobina glicada e no exame de frutosamina. Então, o diabético tipo 2, ele não consegue produzir insulina de fase 1, ele causa picos com glicação e inflamações. Ao longo da vida vai causando várias lesões no corpo. Como é que é a glicação? Você pegou leite com açúcar na panela, botou no fogo, bateu, carameliza, não carameliza? Um açúcar de mesa é um disacarídeo, ele é formado por uma glicose e uma frutose. Quando você aquece, essa ligação iônica se rompe. E aí essa glicose, ela vai se juntar com a proteína do leite, que é a caseína, e vai fazer a glicação da caseína. E ela vira um diabetes tipo 1, além dele não produzir insulina de fase 1, ele não produz fase 2. Ele depende da insulina exógena para poder jogar a glicose para dentro da célula. Enquanto que na fase 1 de uma pessoa não diabética leva segundos para que as vesículas sejam liberadas e baixe a glicemia e evite as glicações e as inflamações, quando o diabético tipo 1 usa a insulina, ela faz e a aplicação intramuscular. A pessoa pensa que controlar o açúcar para ter diabetes. Não é só isso. O problema, a matriz, o problema maior é a resistência insulínica. Não é o controle do açúcar. Esse tratamento, no meu ver, está equivocado. Uma hora vai mudar isso. O que você acha? Eu acho que vai acontecer uma conscientização de que a gente tem que melhorar a sensibilidade à insulina. E quando você melhora, diminuindo a quantidade de carboidrato na alimentação. E atividade física para estimular a produção de mitocôndrias e aumentar a sensibilidade à insulina. Esse é o caminho. O diabético, tipo 1, ele quando injeta insulina exógena no músculo, o que acontece? Leva de 20 a 40 minutos para entrar na corrente sanguínea. E mesmo assim não faz o mesmo efeito da insulina de fase 1. Mesmo que você, 20 a 40 minutos antes da refeição, você se injete insulina, a liberação é lenta. Ela não é uma liberação, não acontece um pico e depois uma redução da insulina. É uma quantidade constante que é liberada, em média. Então, não ocorre a fase 1.
O diabetes tipo 1 nunca entra em fase, mesmo com a insulina exógena. Então, assim, você dizer assim, eu fui no médico, ele me passou glifagem, me passou a NPH, me passou alguma coisa, e aí eu posso comer à vontade. Não é assim. Não é assim. E outra coisa que a medicina não orienta esses pacientes, você falou do glifage, da metformina. O que a metformina faz? Ela deleta a B12, a B9 e a coenzima. Isso vai levar a um antibiótico, vai levar um leaky gut, vai levar a doenças autoimunes. A longo prazo, gente, a longo prazo, vai ter hipotireoidismo, osteoporose. A metformina tem função, realmente, ela diminui, né, o açúcar, a insulina. Aí você tem que suplementar para evitar as consequências do que ele faz de mal. Não é isso? Se você suplementar. E eu vejo muito isso no dia a dia, e o médico fala isso para você. Outro ponto que você colocou aí, muito importante, que você falou que depleta B9, B12, a coenzima Q10, que são A metilação. a B9 e B12 são os pontos de controle de velocidade das vias metabólicas da SAMe. Eles vão atacar o problema da Você não vai fazer aumentar a homocysteína, você não vai fazer essa isometionina para doar radical metil para a produção de DNA, então você não recupera a sua saúde. Não. Pelo contrário, né? Vai aumentar o estresse oxidativo, triplica a possibilidade de ter doenças cardiovasculares, AVC, trombose. Isso daqui é seu exame de sangue quando você chegou para mim tomando 50 unidades de NPH por dia. Olha ver a insulina, 12,3. Insulina alta, né? Bastante insulina. Olha a sua hemoglobina LK. Quanto é que tá? 8%. Normal. O ideal. Até 5,3 é normal. 5,3 até 6,2 seria resistência insulínica. A partir de 6,3 acima, diabetes. Você está tomando insulina para regular sua glicose. Mas olha a sua glicação. Essa insulina está diminuindo sua glicação? Não está. Então, isso comprova que a insulina exógena não compensa a fase 1 de insulina. E que é isso aí? Esse 8 aí, esse 8%. Só que a insulina lá em cima. O 8% significa que quando você come, você tem um pico glicêmico, a insulina injetável não compensa esse pico de fase 1, insulina fase 1, e aí você tem a glicação. Isso é a comprovação do que eu estava falando. Essa glicação é uma oxidação. É uma disfunção que vai fazer as hemácias. A hemoglobina, ela transporta 4 moléculas de oxigênio ou 4 moléculas de gás carbono. Quando você tem excesso de glicose no sangue, a glicose se liga à hemoglobina e ela se torna disfuncional. Ela não transporta mais oxigênio e gás carbono. Ela está transportando só glicose. Para lá e para cá. Então é o percentual da amostra de sangue que foi tirado. Tirou 10 ml, 0,8 ml está glicado, 8%. É por isso que vai causando danificações nos microbios, esse sangue está na próxima. É gado, né? Outra coisa, né? Esse percentual dano da sua alimentação também é muito importante. Chegou para mim com 57% de carboidrato, 26% de gordura, 16% de proteína, uma coisa assim. Você teve uma complicação no dedinho do pé, não teve? Sim. O que aconteceu no seu dedinho do pé? Tá. Você perdeu o dedão do pé. Por que isso? Mesmo tomando insulina indicada por um endocrinologista competente, tá? Ele não conseguiu evitar essa amputação. Por quê? A proporção de macronutrientes estava carboidratos na direção de 60%, que é diabetogênico, inflamatório, obesogênico, cancerígeno. Você era inflamada pela proporção de macronutrientes. Se você tivesse chegado para mim antes, você não tinha medido isso. Você não teria perdido esse dedo, não. Eu ia corrigir essa proporção. Você está com o dedinho lá. Só. Entendeu? 2014.
O seu tratamento não acabou. Então, na hora que a gente puder fazer alguma coisa, reverter seu diabetes, melhorar essa visão, reverter a cegueira do olho direito, nós vamos fazer. Gente, eu falo sempre, eu dou muita gente, a cura está na natureza. Eu escrevi, agora, Tânia. Ela me falou, Carlos da Índia, o extrato de Carlos da Índia. Você me deu, me consolou muito. Muito. Coisa natural de Deus. Estabilizou. Mas É impressionante. É a natureza de um Carlos da Índia. Olha. Então, a gente vai começar com os agradecimentos da Daniele, que dispôs do seu tempo e sua beleza exuberante também. Nos agraciou. também ele foi ganhando chibida, meu querido. Vai aguentar muito tempo. A gente quer que você viva 120 anos de além. Eu agradeço aqui o Dr. Tamburini, que é meu parceiro, meu irmão, nessa jornada juntos. Agradeço ao Joab, que está nos bastidores aqui, comandando a live, e eu sou o Renato Campos, sou o José Tamburini. E o nosso podcast tem a função de ajudar vocês na jornada por nosso tempo de show de bolsa tempo de vida. Muito obrigado.